Opa, beleza? Vamos lá para nossa próxima aula, a aula aqui do meio retrato. Então vamos pegar aqui a imagem. Essa imagem vai estar aí disponível caso você queira fazer ela. Mas você pode também estar utilizando qualquer outra imagem, né? Desde que ela seja aí preta e cinza aí para você ter menores dificuldades agora, tá bom? Então vamos lá. Então vamos pegar a imagem, uma tesoura e cortar aí ao meio, tá? De preferência entre os olhos ali, tá? Aqui não é uma imagem simétrica, né? O cachorro tá um pouquinho de lado, mas não tem problema nenhum, tá? Então a gente vai centralizar com a folha, tá? Tô usando um papel mais grosso por baixo, próprio aí para desenho, né? E então vou colar aqui as fitas crepes para a gente manter esse lado aí fixo, enquanto nós vamos reproduzir o outro lado, ok? Então esse lado aqui nós não vamos estar desenhando neste momento. Depois que você terminar um lado e quiser repetir a mesma lógica do outro, não tem problema nenhum. É uma ótima escolha, né? Quanto mais estarmos aí treinando, melhor, ok? Então vamos lá, ó. Tá fixo aqui, né? Então esse lado aqui, o que tá solto, este vai ser a nossa base, tá? É dele que nós vamos copiar. E ao mesmo tempo ele vai estar aqui encaixado, tá bom? Para não ter aqui interferência, eu vou cortar até essa sobra aqui do papel. Vocês já vão ver por quê, tá bom? Então, apesar do exercício ser bastante trabalhoso por conta do grau de detalhamento, os pelinhos, né? Esse método acaba sendo mais eficiente, porque agora você não tem apenas a linha e o papel em branco, né? Você tem várias peças para você estar encaixando, tá? Então, ó, aqui eu vou colocar o desenho, né? Tá vendo? Vou alinhar ele aqui e vou marcar as pontinhas aqui, ó, usando o próprio papel, porque aí eu garanto que essa base de início está perfeitamente alinhada com aquilo que eu preciso, tá? Porque na hora de eu estar observando, como eu vou fazer de fora para dentro, eu preciso que pelo menos essa primeira marcação esteja exatamente igual ao da minha imagem, senão já posso estar começando o desenho errado, vai distorcer, né? Então vamos lá, vamos fazer esse retângulo aqui igualzinho tá na imagem. Então assim que eu marco esse retângulo, né? Aí eu vou estar olhando, né, as partes aqui da nossa imagem do cachorro, né? E vou, através dessas bordas, tentando construir o desenho, seguindo as mesmas lógicas dos exercícios anteriores, né? Como se esse quadrado, esse retângulo, né, fosse um módulo, né, maior, com menos detalhamento. E eu posso estar fazendo as medições de eixos, como fiz naquele primeiro desenho, né? Que não dá certo no final, mas que vocês vão ver que a próxima aula aqui nós vamos estar corrigindo ele. Como que a gente faz para corrigir aquelas falhas que a gente teve no primeiro exercício, né? Propositalmente nós vamos corrigir os erros, né? Que é o próximo exercício. Então eu vou deixar a imagem um pouco acelerada para a gente poder ter a visão total do procedimento, né? Do exercício. Mas basicamente estou utilizando as mesmas técnicas dos exercícios anteriores, né? Negativo, positivo, tentando desenhar as formas, né? Fazendo aquelas mesmas medições de eixos, né? Ó, eixo horizontal, de repente eixo vertical. A única coisa que às vezes não estou fazendo é fazer aquele risco, né? Aquele monte de marcação. Mas mentalmente eu utilizo aquela mesma lógica, né? Dos recortes que acontecem na imagem dentro desse retângulo. Então o eixo ali basicamente está na borda, né? Nessa primeira marcação que a gente fez aí da imagem do cachorrinho aí, né? E sempre que você for fazendo, o modo de calibrar, ó, é colocar a imagem e fazer o movimento para ver se o traço que você está riscando, qual a quantidade de diferença que ele está.
Então, quando você vai corrigindo isso, mentalmente você consegue, né, ir observando como que nossa mente, nossa observação, ela é falha, né? Então, como que você tem que ir ajustando o desenho, tá? Então, o processo de desenho de observação, ele é um processo de tentativa e erro. Ó. Eu primeiro coloco ali o desenho livre, né, que nem eu estou fazendo o olho ali agora, um modo bem livre de desenhar. E depois eu coloco a imagem por cima, até mesmo para eu ver, ó. Vocês vão perceber como que acontece a diferença. Quer ver? Deixa eu posicionar aqui melhor e vou puxar aqui. Quer ver? Ó, só para vocês verem, ó. Até que aqui eu acertei bem, né? Tá legal. As quinas, né? Vamos medir aqui de novo. Ó, a parte de cima um pouquinho mais baixo. Também já estou percebendo que a íris do cachorro está um pouquinho grande, né? Então vou ter que dar uma reduzida. Então é lógico, quanto mais a gente treina, né? Por isso aqui é um exercício, né? Para poder ir ajustando, vocês vão perceber que a gente vai errando cada vez menos. Ainda mais se isso for uma constância, né? Eu adoro desenho de observação, estou sempre fazendo. Vocês vão perceber como que a margem de erro vai diminuindo muito, né? O desenho de observação, embora a técnica seja bem simples, ela exige uma prática constante, né? A pessoa desenvolve um verdadeiro gosto por estar desenhando aquilo que vê. E é isso que vai minimizar essas taxas de erro que acontecem durante o processo de observação, tá bom? Então, ó, vamos colocando a imagem. Olha como que dá um movimento para a esquerda, né? Ó. Então, o que a gente tem que fazer é tentar eliminar esse movimento, tá? Vai pondo por cima e tentando identificar aonde que a linha passa. Ó como que a margem de erro é grande, né? Nesse caso aí. Sempre vocês vão ver que a dificuldade de fazer olho, nariz, boca humana, assim, é muito grande, né? O cérebro da gente tende a enviar imagens, né? A entender o processo e fazer de um modo bem livre. No caso, a gente acaba se perdendo sempre muito mais no rosto do que nas outras partes do desenho do cachorrinho, no caso. Então vamos acertando, né? Insistindo, que é isso que faz com que o desenho vá atingindo a forma correta, né? É a insistência, a constante comparação entre os elementos, né? E quando a gente faz esse processo de movimentação da imagem sobre o papel, faz com que a gente vai refinando a nossa percepção. Então, o objetivo e fundamental desse exercício é justamente ir refinando a nossa percepção, tirar aquele vício mental de observar a figura e tentar construir ela, né, de um modo muito livre, ao ponto que o desenho fica semelhante, mas não fica igual, como um retrato muitas vezes pede que a gente faça, tá? Então, isso vai despertando em você, aluno iniciante ou já com alguma caminhada, né, o desenvolvimento, né, dessa percepção. Assim como um halterofilista tem que puxar peso, nós temos que praticar constantemente. Então esse exercício do meio retrato, ele é muito utilizado aí nas universidades, né? De arte, de arquitetura, onde envolve desenho, né? Porque ela justamente é uma das ferramentas muito importantes nessa construção aí da observação do desenhista, né? E vamos dar uma acelerada aí, né, para que a gente consiga aí ter um desenho finalizado aí com poucos minutos de aula. E deixa aqui nos comentários dessa aula e nas outras também, caso, né, você acha que alguma coisa na aula poderia ter sido diferente, né? E isso vai ajudar muito quando a gente for estruturando as novas aulas e a partir do momento também que a gente puder já refazendo algumas aulas, atualizando, porque o nosso objetivo é ter um conteúdo de muita qualidade, né? Para que você possa ir, os próximos alunos também, possa estar aprendendo de um modo bem satisfatório. Então,
o que a gente pode retirar dessa aula é a qualidade, a quantidade de textura que a imagem tem, tá? Então, para a gente começar a fazer texturas, né, que é o que a gente vai começar a fazer logo mais, definindo esse olho, né, é que a gente tem que ir colocando o máximo daquilo que a gente vê, tá? A gente tem que ir marcando ali pelinho por pelinho e tentando deixar toda a iluminação do pelo, né? Vocês vão perceber que o desenho, como se fosse sombreado, quase que um pontilhismo. Porém, você tem que gradativamente sobrepondo essas texturas, tomando cuidado para não escurecer tudo, né? Para deixar aquela iluminação, aqueles pelinhos que são mais brancos, né? Mas vamos dando a direção ali dos pelos conforme a imagem, sempre tentando colocar a textura e manter aonde é mais escuro e aonde tem a certa iluminação ou até mesmo a coloração do pelinho, tá bom? Para isso a gente tem que estar ali sempre olhando na imagem. E essa técnica de desenho que eu apresento para vocês nesse curso não é um curso de hiperrealismo, né? Porque se fosse, nós teríamos que estar ali em cima, detalhe por detalhe. O artista hiperrealista, ele copia fio a fio conforme na imagem, tá? Então ele como exemplo, assim, é como se ele tivesse maior número de módulos, né? Os módulos dele são minúsculos, ao ponto que ele vai copiar milímetro a milímetro da imagem, tá? Então, se você tem interesse e gosta de hiperrealismo, faça essa experiência, né? Ela vai ser bem demorada, né? Você não pode ter aquela pressa de terminar, mas você vai copiando, né? Pequenininho, né? De pontinho a pontinho da imagem, ao ponto de que lá 40 dias depois você tem aquele desenho perfeito, né? É assim que funciona a técnica do hiperrealismo. Então, vou passar o pincel para dar uma mesclada no fundo. Essas técnicas são técnicas que aceleram esse processo, né? Você vai ter um desenho bacana, bonito, né? Já com um grau de realismo bem legal. Porém, é um desenho que é feito num dia só, né? Em 2 horas, 3 horas no máximo, você entrega aí um desenho bacana, né? Então, o pincel, ele vai ajudar a integrar, né? Os riscos, né? Para não ficar o desenho muito duro, né? Muito assim, apenas o ponto, né? O pontilhismo, ele vai dar aquele efeito de atmosfera, né? Então, ó como é que já está ficando bem bacana o nosso desenho. Já estou começando a colocar alguns tons mais escuros, né? E tudo vai depender aí do grau de realismo, como eu disse, né? Quanto mais você quiser se aprofundar ali no grau de detalhamento, mais fiel à imagem você tem que ir seguindo, né? Aí é uma coisa de fôlego. Quanto mais fôlego você tem para definir cada detalhe, melhor vai ficar o seu desenho, né? Esse é um desenho que eu fiz no objetivo de ser rápido, né? Para que a aula não ficasse muito extensa, a gravação do vídeo, etc, né? E ao mesmo tempo o desenho tivesse aí uma qualidade bacana aí para poder estar demonstrando para você, aluno, né? Mas aí o envolvimento, né, que você quiser dar para o seu desenho é o que vai trazer a qualidade para ele, né? Se você quer a textura mais próxima daquilo da foto, é só você ter mais paciência e fazer ali seguindo as tonalidades dos detalhes, né? Você não pode marcar todos os detalhes do desenho com a mesma intensidade. Você tem que estar copiando tanto a forma quanto o grau de escurecimento que aquela parte do desenho tem ali, que você está observando na imagem, tá? Então, a imagem é o ponto chave aonde você vai seguindo, né? E colocando ali como se fosse o nosso quebra-cabeça aí do desenho de observação, ó. E vamos posicionando, ó, como que ali no olho ali agora, ó, eu estou fazendo uma sombra conforme os traços, né? Eu não vou simplesmente pintar, né? Mas eu vou utilizando como se fosse ali colocando um fio a fio, né? Porém variando as intensidades de força da minha mão, né?
conforme eu observo na imagem. Onde é mais escuro, eu posso pôr um pouco mais de pressão, né? E aonde é mais claro, você deixa, faz mais clarinho, né? Observe que ali do outro lado tá bem escurão, porém a imagem que eu tenho em mãos ali, ela é mais clarinha, ó, como que dá um contraste maior, né? Então, até isso, né? Quando você vai fazer um desenho, é legal você escolher imagens onde você tem variações tonais, texturas, coisas que vão fazer com que você vá aprendendo mais e traga ali para quem vai observar seu desenho, para quem vai fluir seu desenho, informações bacanas ali que vão fazer que a pessoa se interesse, que ache bacana, ache bonito, né? Acho que isso que é o objetivo. Bem, não pode esquecer, enquanto você estiver desenhando, de olhar de longe o seu desenho de vez em quando. Uma das técnicas que muitos desenhistas de observação usam é pegar o desenho, olhar ele ao contrário, no espelho. Ou então, com essas novas tecnologias, né, o celular na mão, você pode estar observando o seu desenho pela câmera do celular. Isso vai dar um reset ali na sua mente e fazer você enxergar coisas que você não estava enxergando, tá? Então esses macetes são muito utilizados. É muito importante você dar essa saída do desenho, né? Olhar ele de um modo diferente para que você possa estar vendo melhor, né? Aumentando a sua chance de diminuição de erro aí pela percepção. Você pode também estar adquirindo aí uma borrachinha aí que é bastante usado pelos desenhistas hoje em dia, que é uma lapiseirazinha de borracha bem fininha, tá? Para poder estar aí marcando os pelinhos. Tem um pessoal também que costuma até apontar ela para ficar bem fininha, né? Para que você possa ter aquele acabamentinho bem fino mesmo, tá? Aí fica a seu critério de estar utilizando. Ou então, você também pode estar aí deixando o branco do papel, né? Que é um pouco mais difícil, porque a tendência é o grafite ir se espalhando, ainda mais quando você passa o pincel, né? Há quem use também uma caneta em gel lá no fim, branca, né? Dependendo, lógico, do desenho, né? Para poder aí fazer aquele pelinho mais branco mesmo, né? Aquele highlight mais poderoso dentro da imagem que você está observando. Outra técnica, né, é antecipar, né? Eu acho um pouco mais difícil, pode comprometer o desenho, mas é de um boleador, né? Como se fosse uma pontinha, como se fosse uma caneta sem tinta, né? Onde você vinca o papel, onde está a parte mais clara, né, do pelinho. E quando você sombreia por cima, você acaba não pegando essa parte do papel, onde ela vai ficar mais branca, mais clara. Mas eu acho um pouco arriscado, principalmente para quem está começando no desenho. Então o grau de detalhamento, né? A iluminação, comparação, né? Então perceba que eu vou colocar a imagem em velocidade normal para a gente ver aí um pouquinho, né, do processo. Perceba que às vezes eu cruzo um pouco a linha para ir dando aquele aspecto de direções aleatórias do pelo, né, mas sem perder o todo, né, a direção do todo, do geral, né. Então às vezes eu dou uma leve inclinada na lapiseira para que eu consiga reproduzir de um modo rápido aquela textura que está na imagem, né. Você tem que reparar também que observe como eu já tinha às vezes riscado algumas coisas, mas eu volto a reforçar, né? Então é como se eu fosse desenhando por sobreposições de camadas, né? Tendo cuidado, né, de não entrar com aquele tom muito escuro, né? O escurecimento tem que ser bem gradativo, né? E é isso. Vamos chegando aí ao fim do nosso exercício e bora para a próxima aula.